tem o direito de falar não, você que não quer ir. Direito seu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Canaã celestial é incomparável. Não dá para eu comparar com nada que existe aqui hoje na Terra. Ela é incomparável. O jardim do Éden é incomparável. Só para mexer com a mente de vocês, lá não haverá noite. Não haverá noite. Por que não haverá noite? Por que não haverá noite? Ninguém vai dormir lá? Porque Jesus é a luz. Porque o próprio Jesus está lá, é a luz. Porque Deus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Então essa luz vai ficar brilhando lá dentro. Dormir para quê? E se de repente eu tiver vontade de conhecer Marte? Aí tem que pegar um foguete, fazer todos aqueles cálculos e ir lá para Marte. Quanto tempo eu vou demorar para ir para Marte? Assim. Quanto tempo Jesus demora para vir aqui? Ele está aqui. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Está aqui. Quanto tempo ele demorou para vir aqui? Ele chegou aqui antes de nós. Quando o irmão abriu, eu estava lá embaixo. Quando o irmão abriu lá, ele entrou antes do irmão. E aí eu fiquei preocupado, porque eu falei, se o irmão fechar a porta, ele derrubar. Não faz isso. Mas quando o irmão abriu a porta e virou assim para puxar, ele... Vocês acreditam nisso? Sim. Por que ele esperou abrir a porta? Porque ele disse, eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entro. Amém. Você não abrir a porta, eu fico na porta. Eu vou conversar com o dado. Eu deixei a porta do carro aberta. Quisesse entrar. Mas quando eu vi que ele não entrou, os irmãos chegaram, eu subi para cá. Lá para cima de lá, eu encontro com ele. E ele esteve comigo, está comigo desde a hora que eu cheguei aqui. Amém? Amém. Vocês acreditam nisso? Amém. Muita gente que fala assim, mas cara, deveria ser produtor de filme de Hollywood. Eu só falo fantasia. Isso é fantasia? Suas músicas são fantasia? Canta só um pedacinho da música que você cantou aí. Mas essas palavras em você não são reais. São palavras vazias. São vazias. Isso que eu estou falando para vocês é a voz de Deus. Olha lá. A voz de Deus. Tudo que eu falei até agora para vocês já ouviram. Talvez não dessa forma, mas já ouviram. Ou não? Alguém aqui não tinha ouvido ainda isso que eu falei agora, desde a hora que eu comecei? Pode levantar a mão. Se não tinha ouvido, mas pelo menos deu. Essa é a voz de Deus. Amém. E se você ouvir a voz de Deus, não se torne rebelde como aconteceu lá em Meribá. O que aconteceu em Meribá? 40 anos depois de vagando pelo deserto, eles ficaram com sede, chegaram para Moisés e falaram, você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto. Moisés entrou em transe, de novo, depois de 40 anos vocês vêm reclamar de novo.
Era melhor a gente ter ficado lá no Egito, morrer lá. E não aqui, de fome, de sede. Lá pelo menos a gente tinha caranguejo, barata, rato. Aqui não tem nada. É porque dá a impressão que eles ficavam felizes com aquelas comidas lá do Egito. E eles ficaram. Carne, muita carne. E aqui só tem esse maná, branquinho, sem sabor. Mas era como se fosse pão de mel. 40 anos. Imaginem vocês, 40 anos comendo pão de mel. De manhã, meio-dia e à tarde. Quantos comem feijão com arroz todos os dias? Só o resto é macarrão. O resto é churrasco. Vai lá no Nordeste, chega lá com o nordestino e fala, tem nordestino aqui? Vai lá no Nordeste, na nossa terra, lá e pergunta assim, vocês comem feijão com arroz todo dia? Não. Não. Por quê? O que eles comem todo dia? Feijão com farinha e carne. Feijão com farinha e um bom tacão de carne. Todo dia. Não estou criticando, por favor. Muito pelo contrário. Minha tia morreu agora há poucos dias com 90 e tantos anos. Meu avô morreu com 98, 99. Minha mãe morreu antes dele. Mas a maioria dos meus tios que morreram, mais de 80, 90 anos. Comendo o quê? Feijão com farinha e carne. E leite. E leite de cabra. Leite de cabra. E muita fruta. Aí tem o detalhe. Aqui tem o detalhe. Aí vocês vão dizer assim, bom, então ele vai pegar todos os escritos da São White com conselho sobre regime alimentar, rasgar e jogar fora. O segredo dessa longevidade, frutas. Muita fruta. Café da manhã é carne com farinha, um pedaço de queijo e café. Pouquinho de café. Mas quando ele sai dali, passa embaixo de uma mangueira, haja manga. Aí passa na frente de uma goiabeira, enche o bolso de goiaba. Mas laranja, já anda com a peixeira do lado ali, passa perto da laranjeira, já pega uma laranja e descasca. O dia todo assim. Aí quando vai almoçar, está com fome. Um pouquinho. Mandioca. Quem gosta de mandioca? O que eu fui perguntar? Você não gosta de mandioca? Mandioca frita, cozida, só crua que não, né? Quem bebe ela, mas olha, se bobear lá, até crua. Glória a Deus. Quem gosta de cana? Ei. Sabe como é que eles usam a cana lá, manda moer, fazer garapa? É assim não? Não, passa lá no meio do canavial, corta a cana, descasca e sai doendo. Vai para a roça. Eu tinha 9, 10 anos de idade e eu ficava olhando no meu olho, ia mais eu. Já usei uma expressão nordestina, é um jeito. Ele ia mais eu e ele pegava essas coisas e eu ficava olhando para ele, porque eu fui criado aqui em São Paulo, era tudo no mercado, e eu vendia banana na rua, banana, carriolinho, meu pai fez, meu pai é marceneiro, fez uma carriolinha para mim vender banana. Nada de ficar em casa, mas vender banana. E lá banana na bananeira. Eu vou passar para cá. 2, 3 bananas. Toma. Legal. Fazer o quê? Vai falar que não. Aí
Aí passava embaixo da mangueira, quando tu for para casa almoçar, leva umas mangas. Eu tinha que andar com um caçoar na mão. Sabe o que é caçoar? Eu tinha que andar com bornal, tiracolo. Aliás, usava, eu andava com bornal, ia catando. Quero resumir, porque nós já estamos quase na hora do almoço, já está todo mundo com fome. Eu quero dizer para vocês que essa é a voz de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Agora vamos abrir a Bíblia e vamos fazer uma oração rápida. Nós não podemos finalizar sem ler um verso bíblico, né? Por minha fronte, Senhor, toma-nos em tuas mãos, usa-nos para a tua honra e tua glória, mostra-nos a tua vontade para que nós possamos cumpri-la em nome de Jesus. Amém. Antes de ler aqui, eu quero saber o seguinte: quem ainda não é adventista aqui? Levanta a mão. Ainda não é adventista. Aleluia. Porém, precisa fazer trabalho missionário. Precisa convidar as pessoas não adventistas para vir assistir o culto. Quantos estão vindo aqui pela primeira vez? Vieram aqui para conhecer a igreja. Vocês estão vindo aqui pela primeira vez? Vocês, aquela visita que está sempre visitando, né? Cara, eles vão lá na comunidade, é a primeira vez. Ah, é? Não levantou a mão, agora eu já elegi aqui alguém. O sábado da criação. Vocês vão gostar. Era para alguém não adventista, mas, né? Como todo mundo aqui é adventista. Bom, tem dois aí então? Tem dois? Então agora vocês vêm. Não quer vir? Tá bom, eu vou. Já que vocês não vêm a mim, eu vou a vocês. Ó. Então o que diz aqui? Olha só. Verso 15. 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim você pode comer. Olha só a ordem, preste atenção na voz de Deus, hein? De toda árvore no jardim você pode comer, né? Olha, Deus o colocou lá para cultivar e o guardar. Cultivar e o guardar. Cultivar e guardar. E depois ele disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim você pode comer. De toda árvore do jardim comerás livremente. Está claro aí, não? Amém. Está claro? Mas, atenção, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não comerás. Na Bíblia aqui não está escrito que está no meio do jardim, eu acrescentei por minha conta. Dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Entenderam aí, não? Amém. O que a serpente falou para Eva? Vamos prestar atenção na outra voz. O título do sermão qual é? A outra voz. Vamos ver o que a outra voz falou. Olha lá, Gênesis 3. Ele diz assim: é assim que Deus disse. Chamou a atenção dos dois. Chamou a atenção de Eva. Perdão, Adão não estava lá. Aí Eva olhou para a serpente e ela repetiu: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eu pergunto a vocês: foi assim que Deus disse? Não. Não? O que foi que Deus disse? De toda a árvore. Pode falar alto, por favor. Ai, ai, ai. Vamos falar bem alto. De toda a árvore do jardim podereis.
De toda a árvore do jardim você pode comer. Ponto. Aí o que a outra voz disse? O que a outra voz disse? É assim. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele fez uma pergunta. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Segunda, qual foi? Se tu és o Filho de Deus, 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 atira-te daqui lá embaixo, porque Deus vai dar a ordem aos anjos e eles vão te amparar. O que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira, ele já expulsou o inimigo, né? Pergunta, olha, veja só. Aí o que a mulher respondeu? Ela abriu o diálogo. Quando você abre o diálogo com o inimigo, escuta bem isso, hein? Quando você abre o diálogo com o inimigo, você perde. Você é corintiano? Palmeirense? São Paulino? Não tem time nenhum? Que legal! Então se eu chegar e falar assim, meu Corinthians é um time. Alguém tem algum corintiano aqui? Olha, né? Aí os corintianos ali já se acenderam. Então, mas é assim, se você abrir o diálogo com o inimigo, estou querendo dizer que eu sou inimigo de corintiano, não, é só. É que no futebol é assim, se você é palmeirense, outro é corintiano, e você desafia, virou sexta-feira. Então, se você discutir com ele, vai perder. Portanto, não discuta. Se ele veio tentar você, ó, cai fora. Não quero negócio com você. Aí vocês falam assim, mas como é que eu sei que é ele? Ah, serpente fala. Fala não? Não. Então, é ele. Ventilador fala? Não. Então é ele. Banco fala? É ele. Se eu estou passando perto de um camarada totalmente drogado, caidaço, e de repente ele vem falando palavras bonitas para mim, é ele? Não. Não estou criticando os drogados, Deus tem a misericórdia deles, mas Deus usa eles. Deus usa eles. Só que Deus não usa dessa forma. Deus usa eles para mexer com a gente. Você é responsável, você tem que cuidar dele. Não é ele que vem falar para você, mas Deus usa aquela situação dele para mexer com você. Agora o inimigo usa ele. E usa ele falando com você. Não, porque sabe como que é? O problema foi meu pai, minha mãe. Eles me judiavam desde pequeno. Eu não conheço nenhuma história de algum drogado que diga eu decidi usar droga. Eu não conheço. Eu fiquei 6 meses dando estudo bíblico numa penitenciária de alto risco. Tinha 15 presidiários de alto risco na minha casa. E um deles era chefe do tráfico de drogas. E foi o único que aceitou o batismo. Amém? Amém. Por quê? Qual o segredo? Sentou na primeira fileira. Eu cheguei, estou te acusando. Cheguei para ele e disse assim: conta a tua história para mim. Baixou. Conta a tua história para mim. Conta não. Por que não? O senhor não vai acreditar na minha história? Conta. Arrisca. Eu falo, o senhor conhece minha história? Quanto tempo faz que o senhor mora aqui na cidade? Não.
um ano e meio, estava fazendo um trabalho especial numa multinacional. E aí ele disse assim: se o senhor está aqui há um ano e meio, o senhor me conhece. Todo mundo na cidade conhecia a história dele. E quando eu comecei a fazer o trabalho na penitenciária, o pessoal falou: cuidado com o José. Eu vou falar o nome dele, cuidado com o Ari. O que tem o Ari? Ah, ó, me deu a cartilha. E eu fui falar com ele. Resumo, ele me contou a história. Totalmente diferente da história que eu tinha ouvido na cidade. E eu contei a minha história. E na minha história eu incluí Jesus. Eu estou aqui hoje conversando com você porque ele me mandou de volta. Era um bicho ruim. Ruim! Isso foi o médico que falou. Rapaz, tu é muito ruim. Tu é tão ruim que você foi lá para cima e quando chegou lá, Deus mandou você de volta para fazer um estágio aqui, porque lá você não é. O médico falou isso para mim. Mas imagina o médico falar isso para você. Falou: você é religioso? Sou sim. Deitado na cama, todo amarrado. Sou sim. E ele sentado numa cadeira do meu lado. Sou católico. Bem forte. Ele falou: pois então você fale com o teu Deus e agradeça a Ele, porque foi Ele que tirou você da miséria. Você estava morto e Ele trouxe você de volta. Você é ruim demais. Eu falei: doutor, eu agradeço a vocês, porque vocês fizeram todo o esforço e tal, né? O hospital de primeira linha em São Paulo. Eu não tinha dinheiro não, quem pagou foi a empresa que eu trabalho. Ele falou: nós não tínhamos chance nenhuma de salvá-los. O medicamento que nós tentamos não deu certo. Mas, de repente, deu certo, você está. E aí, quando eles saíram de lá, eu vou finalizar, porque falta só 1 minuto para mim encerrar. E aí, quando eles saíram de lá no quarto, eu acho que eu já contei essa experiência aqui, né? Alguém já ouviu essa experiência? Ainda bem. Grava aí. E aí, eu adormeci. Me dava um remédio para eu dormir, para não sentir dor. Alguém aqui sabe o que é meningite? Meningite é uma infecção de uma membrana do cérebro. A meninge. A minha era cefalorraquidiana, ou seja, ela pegou aqui no cérebro, no encéfalo aqui atrás, fechou. Então toda a comunicação da cabeça com o resto do corpo ficou bloqueada. Então a possibilidade de eu ser curado era mínima, mas a chance de eu ser curado e ficar paralítico era muito grande, porque eu ia ter movimento externo dos braços. E aí quando eu adormeci, e de repente eu acordei à noite. Eu não sei se era à noite, eu acordei, estava deitado. Eu acordei, assim, tinha um vitrozinho na parede, vitrozinho, aquele vitrozinho de banheiro. Já disse, eu estava no último quarto do corredor, para onde eles mandavam as pessoas que iam morrer. Vai morrer? Não, e aquela luz brilhando ali no meu quarto, eu não conseguia, que ardia meus olhos, não conseguia ficar com o olho aberto. E aí eu apertei a campainha e o enfermeiro veio. Quando o enfermeiro abriu a porta, a luz apagou. A enfermeira acendeu a luz do quarto. E o que aconteceu? Barbosa. Eu disse: olha, faz um favor para mim. Manda apagar aqueles benditos holofotes lá embaixo do estacionamento, porque senão eu não durmo. Ele riu, falou: vou trazer um remedinho para você dormir. Eu falei: por que você está me gozando?
Ele falou: Barbosa, você está no terceiro andar, não tem estacionamento lá embaixo, nem tem holofote na sua janela. Não precisa remédio não, pode ir embora. Descendente de nordestino é assim. Aí ele virou, abriu a porta e foi embora. Quando ele fechou, deixa a luz acesa. Tá bom. Aí eu orei a Deus. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas olhem as palavras que eu falei para Deus. Eu li um livro chamado Oração Radical. Já passei lá. Um livro chamado Oração Radical. Vocês conhecem esse livro? Quantos conhecem esse livro? Oração Radical. O autor diz assim: quando você fizer oração, não fala isso, porque Deus vai te atender. Eu não sabia, não conhecia o livro. O que eu falei? Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai me mostrar. Se o Senhor me tirar daqui, vocês lembram da promessa de Jacó com Deus? Deus falou assim: olha, a tua descendência vai possuir essa terra como herança. Ele falou: se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu vou devolver o dízimo de tudo que eu ganhar. Sabe quantos anos Jacó tinha? Ninguém arrisca. 20 anos. Chuta aí. 20 anos. Hã? 20. 15? Não. Quanto? Fala alto. Multiplica por 4. E ainda bota mais um pouquinho. 77 anos. Barbosa tinha 23, 22. Eu fui para lá no terceiro dia de casado. Terceiro dia de casado eu fui internado. E os médicos fizeram tudo para me salvar por causa da minha esposa. Que ela ia todo dia, às 2 horas da tarde, ela ia me visitar. Podia chover, fazer sol. Isso foi no mês de dezembro. Os médicos falaram: não, temos que salvar esse cara. Não é possível. Terceiro dia de casado. E aí eu falei: Senhor, usa-me, mas me fala como, porque eu não tenho a mínima. Eu não queria ser padre, então eu não falei para ele que eu não queria ser padre, mas eu falei: usa-me do jeito que o Senhor quiser. Isso foi em 1970. Quantos anos faz? Vocês que são bons de cálculos? 53 anos. 53. E eu não servia a Deus logo em seguida. Eu saí de lá e lá fiquei 7 anos sem saber o que Deus queria que eu fizesse. Até que ele me colocou frente a frente com o pastor Nigri. Quantos aqui já ouviram falar no pastor Nigri? Depois de 2 horas conversando com o pastor Nigri, eu fiquei com a cabeça desse tamanho. Ela já é grande, mas ficou maior. E aí eu decidi pelo batismo. Primeiro discurso meu antes do batismo foi declamar Isaías 53 numa assembleia, vereadores. Na semana do Natal teve uma cantata da igreja e a irmã disse: você vai recitar Isaías 53. Eu falei: para. Nem sei recitar Isaías 53, nem sei quem é Isaías 53. Você vai ler, você tem uma semana para ler e vai recitar no sábado. E olha, vai estar o prefeito, o vereador. Não, para. Eu tinha um horror. Eu estava acostumado a falar com uma pessoa. Eu negociava com o dono da firma, com o gerente do departamento. Mas se pusesse 2, eu já termina na casa. Se ele viesse com a secretária, então eu não conseguia falar. Ela ia anotar tudo. Mas eu fui. Eu recitei Isaías
Isaías 53. Eu falei uma mentira, eu não tinha sido batizado ainda. Eu tinha decidido, não estava na terra. Agora, depois que eu recitei, quantos aqui conhecem Isaías 53? Quem não conhece, leia. Leia Isaías 53, vai fazer a diferença na tua vida. Quando eu terminei de recitar Isaías 53, não eram adventistas, não. Eram políticos. Eles ficaram de pé e aplaudiram. E eu chorei. Chorava como uma criança desmamada no braço da mãe. Salmo 131. Vou finalizar uma passagem bíblica. Hebreus 3, verso 7 até o 13. Põe na tela para nós. Vamos lá. Hebreus 3. Podem abrir a Bíblia aí. O que é que diz lá? Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Olha, irmãos, prestem atenção nessas frases. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Cadê? Cadê o resto? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. E também como aconteceu nas águas de Meribá. Moisés acabou deixando de testemunhar de Deus. Deus falou para ele: fala a rocha que eu mandarei água. E ele bateu na rocha. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Quantos aqui tem mais de 40 anos? Pois é. Então vocês durante 40 anos já ouviram a voz de Deus. Por isso me indignei contra esta geração. Em algumas versões diz: fiquei irado. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, vou corrigir, na minha indignação, que não entrarão no meu repouso. Agora no verso 15, vou finalizar dizendo para vocês. Hoje, sábado, que dia é hoje? 7. Dia 7. É dia 7 e 7. Olha, hoje é dia 7, é o 7º dia, dia 7. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvidos provocaram, mas não todos os que saíram do Egito com medo. Não todos, mas alguns provocaram. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que fossem desobedientes? Finalmente, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê no que você ouviu? Amém. Ou a outra voz está dizendo assim: esse cara é chato, meu, já faz 50 minutos que ele está falando aí, e a gente está tudo com fome, a gente quer ir logo almoçar, fala para ele calar a boca e encerrar esse sermão aí. É isso que a outra voz está falando. Irmão, não chama mais esse cara não. Esse cara não obedece o horário. A escola sabatina ele passou 20 minutos do horário. Ainda bem que o diretor da escola sabatina está falando que não é verdade. Está vendo? A outra voz mentiu, para variar. Mas agora, 12h10, tinha que encerrar 15 para meio-dia. A outra voz está falando isso para vocês o tempo todo. Mas Deus diz assim: como é gostoso ver vocês aí ouvindo a minha. Amém. Ele está falando isso.
Amém? Amém. E Deus vai ouvir. Agora Ele vai ouvir a voz de vocês. Né, Felipe? Vamos lá. Pura fé, beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, esquecido e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar Senhor, pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. Eu descanso em Teus cuidados, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer. Todo dia pela alegria eu trago no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. Eu descanso em Teus cuidados, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom. Tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. Eu descanso em Teus cuidados, pois Tu és tão bom. Glória a Deus. Glória, glória, Pois Tu és tão bom. Quantos gostaram deste hino, meu? Quantos estão felizes hoje, apesar do tempo esgotado, levantamento? glória. Eu agradeço a vocês pela paciência. Amém. Eu oro a Deus para que Ele abençoe e ilumine essa igreja. Amém. Ela cresça em número Amém. para a honra e glória. Amém. Ele quer que vocês cresçam. Ele quer que vocês divulguem a palavra dele aqui neste lugar. Ele precisa de vocês aqui neste lugar. Amém. Entreguem-se a Ele e vocês vão ver o que Ele faz. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua companhia, na tua casa.
Rogamos que permaneças conosco, continue nos guardando, nos orientando, para que tudo que nós fizermos, falarmos, pensarmos, seja de acordo com a tua vontade para a tua honra e tua glória. Abençoa o alimento que nós vamos tomar, que nós recebemos de ti, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa esta igreja, cada família aqui representada. Toma-nos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos.